Bom, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer aqui a perseverança aqui. Eu sei que não é trivial, né? Cara, são o que? Meio de pouco, então, início de tarde. Então, tem gente com fome já. Tem gente com fome, eu sei. Eu vou ser breve aqui, mas eu o intuito aqui é dividir com vocês a experiência que a gente teve na campanha aqui no Rio de Janeiro e trocar algumas ideias, realmente, que eu acho que são pertinentes para vocês que estão planejando e começando nesse processo agora. Eu separei aqui, eu tenho um memento aqui das coisas para eu não esquecer que eu tenho que falar para vocês. Eu dividi o seguinte. A primeira parte que eu queria comentar é da estrutura física da campanha. Então, como que a gente pensou essas questões. Então, da estrutura física, basicamente, o que eu separei foi material gráfico e pessoas. Então, no meu caso, por exemplo, material gráfico, que foi muito utilizado. Foi muito utilizado panfletos e cartões. Por quê? Porque, basicamente, no panfleto você tem um espaço maior para expor ideias, para apresentar justamente quais são as propostas, mas o panfleto ele é pouco portátil, vamos colocar assim. A pessoa não leva, a pessoa amassa, joga fora, deixa perdido na bolsa. Então, em paralelo ao panfleto, você tinha também um pequeno cartão, que a pessoa, uma vez que ela leu, entendeu as suas propostas e gostou delas, ela guarda. É muito mais fácil de levar, coloca na carteira e no dia da eleição, por exemplo, no dia da votação, ele vai ter. Então, quando vocês forem preparar e pensar justamente o planejamento de material gráfico, essa é uma coisa que deu muito certo aqui no Rio. Além disso, a parte de pessoas. Então, isso aqui da experiência própria. Na minha campanha, na minha experiência aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, trabalhando na campanha, 6 pessoas. Então, eu e mais 5, enquanto que nós tínhamos 4 pessoas que cuidavam de parte de elaboração de site, postagem no Facebook, ficavam monitorando, tinham 2 pessoas que estavam na rua. Isso aqui eu acho que foi um ensinamento importante, porque você não precisa se preocupar com um número muito elevado de pessoas. Eu tenho que mobilizar 300, 400, 500 pessoas numa equipe. Então você precisa ter pessoas que de fato estão com você, que vão de fato trabalhar, tá 100% do tempo dedicado a você. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A minha mãe, por exemplo, ela trabalhou na campanha, me ajudou pra caramba na campanha. Ela sozinha entregou 5.000 cartas aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu podia ter 300 pessoas trabalhando que não iam fazer, entendeu? Então é muito importante que você tenha pessoas realmente engajadas com você. E esse tempo que você vai levar para planejar, para conversar com as pessoas e realmente ter certeza que você pode contar com elas, isso vocês têm agora com uma antecedência muito maior do que eu tive. Então, assim, invistam realmente tempo para identificar as pessoas que de fato vão estar com você trabalhando nesse processo. Além disso, quando eu vou falar de distribuição de material, isso também é importante. Uma outra experiência que eu tive foi o seguinte: se você vai estruturar a sua campanha, vai pensar na forma como você vai proceder, a primeira questão é, eu tive uma experiência, por exemplo, com empresas de panfletagem para distribuição que me faltou confiança. Então, caso você vá utilizar e usar no seu planejamento empresas e terceiros que você vai contratar, tenha plena convicção e plena certeza de que a pessoa é de confiança. Se cerque de todos os lados. Porque essa é uma questão, por exemplo, você tem 300 mil, você pede para a gráfica fazer 300 mil panfletos. Eu não tinha a segurança de que meus 300 mil panfletos estavam sendo entregues. Entendeu? Isso é uma coisa complicada, porque o cara pega lá 50 mil, ele distribui, 250 mil está no bueiro. Você nunca mais vai ver e não vai saber. Então presta bem atenção nisso. E vale muito a pena realmente você ter pessoas, mesmo que sejam poucos, e aqui eu falo de novo da minha experiência, você não precisa, por exemplo, o cara vai te falar, não, eu coloco 50 pessoas entregando para você por R$80. A minha experiência pessoal é que vale muito mais a pena você ter 20 recebendo R$250 e te ajudando realmente, acreditando em você. Falando com um sorriso no rosto, entregando. Porque de nada adianta você estar na rua, você vai passar perto do cara, vai ter um cara que vai fazer assim, ó. Não adianta de nada isso. O pessoal passa e fica até com raiva de você. Entendeu? Então tenha poucos e tenha bons. No meu caso particular, o que eu encontrei foi pessoas de nicho universitário. Eu falei assim, bem aberto, isso também é importante que seja dito. A campanha, ela muda nas últimas semanas. Então sempre no planejamento de vocês, prestem especial atenção e concentrem esforços e recursos nas últimas semanas. No meu caso, nas 2 últimas semanas. Por quê? Porque o interesse muda. O interesse de fato muda. As pessoas começam a conversar sobre isso, as informações elas se propagam de maneira muito mais fácil, tem muito mais ambiente para você investir de fato e se concentrar esforços. E no meu caso particular, uma coisa que eu teria feito diferente é que eu teria concentrado mais esforço nas primeiras semanas, planejando as últimas. Não é o caso de vocês, porque vocês têm uma antecedência boa agora. Mas prestem bem atenção nisso, ou seja, concentrem esforço e resultado na última. No meu caso, por exemplo, na última semana, eu estava tendo que me preocupar com um contrato para a gente panfletar, por exemplo. Para contratar panfleteiro. Isso não existe. Isso é pura perda de tempo. Nas últimas semanas, a coisa que você tem que fazer é estar na rua. Está colocando a cara na rua, entregando panfleto, conversando com as pessoas, fazendo vídeo no máximo.
E se puder, já tem os vídeos todos prontos antes. Então esse para mim foi um ensinamento assim, fundamental. Além disso, tudo bem, então essa foi a questão física, de estruturação. Então façam realmente esse dever de casa no planejamento da campanha, coloquem os esforços de panfletagem, concentrem as distribuições, concentrem o número de pessoas próximo da data do pleito. Segunda questão é a parte virtual. Então a parte virtual, eu vi a apresentação do Dudu, ele apresentou todas as possibilidades que você tem para atuar em mídia social. Eu, por uma questão de recurso, de própria familiaridade, por ter um site, ter uma página no Facebook, uma página de figura pública no Facebook. O site ele é importante, a meu ver, por quê? Porque a página do Facebook, primeiro que ela tem uma linha temporal e por vezes o cara não vai encontrar a informação que ele procura ali. E no site você dá para ele já uma interface muito mais amistosa, você consegue simplesmente sintetizar as informações que interessam. Que a meu ver são quais? Acho que realmente não podem faltar. Primeira questão, histórico. Você vai contar a sua história. Quem que você é, o que você fez, enfim. A partir daí, você coloca as suas propostas também. Tem que estar fácil e acessível. E nas propostas, é importante vocês terem em mente o seguinte. As propostas, o que as pessoas querem entender é o seu posicionamento. As pessoas, por vezes, elas não têm muito tempo para entender quem que você é. Então, o que elas fazem? Elas pegam algumas questões que são amplamente disseminadas, algumas discussões que são abrangentes, e elas buscam o seu posicionamento em relação àquilo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Porte de arma, por exemplo. Porte de arma é uma questão que, por exemplo, em esfera federal é completamente pertinente, mas em esfera municipal nem tanto. Você tem, por exemplo, questão de estatuto de desarmamento, lei federal, você tem muito mais âmbito para tratar disso em esfera do Congresso, por exemplo, do que da Câmara Municipal. Mas por que é importante para a pessoa entender qual é o seu posicionamento em relação a isso? Porque ela já tem a noção que do espectro político, as pessoas que se posicionam a favor ou contra armamento estão mais ou menos alinhadas com ela. Então ela faz uso exatamente desse tipo de informação para traçar se ela está alinhada ou não com você. E ela tem que ter esse tipo de informação acessível. E isso o site faz para você. Porque, como eu falei, no Facebook a pessoa vai ter que buscar isso lá, não vai estar nítido. No site não, no site você tem 3 abas. Histórico, propostas e bandeiras. E uma outra aba que é de interação, mas eu explico um pouco mais para frente. E um segundo ponto é o seguinte, quando você vai falar das suas propostas. Então, propostas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, você tem que ter uma noção ampla, mas você tem que escolher temas e aprofundar neles, ou seja, você tem que realmente saber defender muito bem as propostas que você vai se propor. Você não precisa ter proposta para tudo, você tem que saber defender bem. E outra preocupação que você tem que ter é a seguinte, você tem que tornar as suas propostas inteligíveis. Eu vou dar um exemplo para você o seguinte, eu posso defender reforma previdenciária de 2 jeitos, eu posso elencar a proposta. Eu posso falar para você que eu quero unificar as contribuições sociais, por fim, a DRU, para resolver o déficit da Previdência. Só aí eu já perdi 98% da população, porque o cara não sabe o que é contribuição social, não sabe o que é reforma da Previdência, não sabe o que é DRU, e por fim, a palavra déficit não fica claro no contexto para ele. E mesmo para pessoas que por vezes são mais esclarecidas, quando você passa esse tipo de informação, a pessoa não tem obrigação de saber o que é DRU, por exemplo. Precisa saber que desvinculação das receitas, enfim. Então você tem que tratar também a forma. Toda vez que você fizer a proposta, se pergunte se isso está fácil. E uma boa maneira de você fazer isso, e ela é bem didática realmente, pergunte se um estudante de ensino médio entende a sua proposta. Se você conseguir que um estudante de ensino médio entenda a sua proposta, você está no caminho certo. Então, use exemplos realmente, enfim, torne as questões inteligíveis, as suas propostas. Não adianta ficar de maneira muito técnica expressando. Então vamos lá. Então essa é a questão do site, basicamente. Questão do Facebook. Questão do Facebook, uma coisa que eu acho fundamental, que foi muito importante para mim, era ter uma massa crítica dentro da página do Facebook. O que eu chamo de massa crítica? Você tem que ter um grupo de apoiadores, é a mesma coisa. Você não precisa ter muitos, precisa ter poucos e bons para o começo. E poucos e bons, no caso, no Facebook é o quê? São pessoas que realmente estão dispostas a... Você colocou alguma coisa, você colocou um vídeo, colocou um post, a pessoa está disposta a replicar para te ajudar. Ou seja, isso é fundamental. E isso eu tinha no início da campanha, por quê? Porque qualquer vídeo que eu colocava, eu conseguia 200 compartilhamentos. E a partir do momento que você tem 200 compartilhamentos, aí sim, você passou exatamente do ponto em que você não vai conseguir escalar a campanha de maneira exponencial. Quando você tem 200, você já consegue escalar. Então é muito importante que vocês usem esse tempo que vocês têm agora para conseguir formar exatamente esse grupo.
entendeu? Uma centena, 2 centenas, 3 centenas de pessoas que são próximas, que você conversou realmente, percebeu que elas realmente vão lhe ajudar e coloque elas nessa página. E aí vem toda uma questão de estratégia, eu vou falar para vocês como é que eu enxergo essa utilização do Facebook. Se vocês... Pois bem, depois que você tem esse grupo com você, você tem que estabelecer, por exemplo, frequência de postagens. Isso é uma questão muito pessoal, realmente. Você tem que sentir a forma como vocês vão achar mais adequado de proceder nesse caso. No meu caso, por exemplo, eu preferia usar poucos posts e, de fato, pedir para as pessoas replicarem. Entendeu? Porque também a pessoa não vai transformar o Facebook dela num megafone para você, para toda e qualquer coisa que você colocar. Então, eu priorizava justamente esse engajamento ao número de postagens. A segunda questão também é o seguinte, você tem que estabelecer a forma como você vai comunicar. Se você vai usar um tom mais informal, se você vai usar um tom mais formal. E um exemplo clássico disso é o seguinte, tem gente, por exemplo, que pega vídeos que viralizam no Facebook, no YouTube, aqueles vídeos mais engraçados, e o cara faz uma tradução diferente, né? Coloca uma legenda distinta, tentando fazer um apelo para cá e para lá. Eu fiz isso uma única vez, entendeu? Teve o seu lado positivo, teve o seu lado negativo, eu optei por não fazer mais, entendeu? Então assim, vocês têm que descobrir isso. E uma questão que é muito importante é que nesse começo, vocês mesmos busquem ter as ideias, fazer as postagens e escrever os textos. Porque é só isso que vai te dar a real noção, vai te dar o tato. A partir disso você vai perceber como é que você constrói o texto, quais são as palavras que você coloca, como é o tipo de comunicação, qual é o tamanho ideal. E isso te ajuda muito, porque você vai realmente aprendendo. Tem muita ciência nessa questão. Deixa eu ver se eu estou certo. Tá, os tipos de postagem que você tem. Eu vou colocar aqui algumas dicas que eu tinha. Os vídeos, por exemplo, o tamanho dos vídeos que você vai fazer. Eu tendo a colocar no máximo 3 minutos. As pessoas dificilmente veem. A não ser em situações excepcionais, que realmente você não consegue quebrar o conteúdo, mas no máximo 3 minutos. A questão é, pautas importantes, por exemplo. É importante que as pessoas conheçam seu posicionamento acerca de questões que estão acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve 122 milhões de propina das empresas de ônibus. Você precisa mostrar isso, precisa falar isso. Você tem que acompanhar essas pautas importantes. E a última questão são atos da campanha, que você também vai divulgar para as pessoas. Então vai ter um evento no dia tal eu vou estar no Parque Madureira, enfim, você tem que mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Vamos lá. Financiamento. Financiamento é um ponto importante. Quando você for fazer a campanha, você tem que fazer um planejamento para diferentes patamares orçamentários. Você nunca vai saber de fato onde você vai chegar. E eu digo isso por quê? Porque parte dos recursos que você arrecada, obviamente, estão atrelados ao desenrolar da sua campanha, ao quão exposto, ou então a proporção que a sua campanha vai ganhar. Porque se você chega com uma pessoa para pedir para ela 10 mil reais para sua campanha, você alcançando 5 mil pessoas na sua página do Facebook, é um cenário. Você pede para ela 10 mil reais, você alcançando 350 mil pessoas no seu Facebook, é um cenário completamente diferente. Então, quando você for planejar, você tem que estabelecer meta e prioridade para diferentes patamares de arrecadação. Sempre priorizando o quê? Então, vamos lá. Vou fazer uma campanha com 40 mil reais. 40 mil reais. Se eu vou fazer uma campanha com 40 mil reais, eu vou queimar 35 mil reais no artigo do Globo, ou então vou queimar 35 mil reais na última semana de campanha para ter 30 pessoas entregando 400 mil panfletos na Sanspen e na Central do Brasil. Então pronto, esse é o cenário. Tudo bem, então tenho 50 mil. A partir daí, se eu arrecadar até 100 mil, aí já vale a pena eu colocar um artigo no Globo. Por quê? Porque o artigo no Globo me permite alcançar 300 mil pessoas no Rio de Janeiro, com a tiragem, de locais que eu não vou conseguir colocar equipe para estar lá, e a percentual de conversão de voto vai ser em 1, 2%, eu vou conseguir com isso, de 300 mil, eu vou conseguir 6 mil votos. Vamos estimar assim. Então, isso é importante que vocês tenham. E por que isso é importante que você consiga planejar com antecedência? Porque para a pessoa que vai se dispor a doar para você, não basta que você tenha boa ideia. Isso é muito importante também, não basta. Porque todo mundo que está aqui no processo vai defender de maneira alinhada, até porque isso é pré-requisito do projeto, as mesmas bandeiras. Pode ter um cara que vai falar de previdência, outro cara que vai falar de questão fiscal, enfim. Pode ter, mas a diferença que vai existir realmente é a primeira. Pessoa mesmo, a questão de energia e de vontade para fazer. Isso realmente transparece na campanha, vocês vão sentir isso na pele. Vai ter gente que vai ter mais energia, vai ter mais vontade para fazer, porque isso vai ser um fato. Se você está 5 horas na rua panfletando, outro cara está 10 horas e está fazendo o dobro do que você. Isso vai ficar nítido. E a segunda questão é planejamento.
Quando você pergunta pro cara assim, você pode me apoiar com 10 mil? O cara vai falar pra você, pra quê? E você vai ter que saber falar pro cara. Eu quero 10 mil porque com 10 mil reais eu fecho o meu orçamento para colocar 15 pessoas panfletando na Sanspênia, que tem um fluxo diário de 20 mil pessoas, para entregar 300 mil panfletos, enfim. E com esse planejamento você mostra para as pessoas. E vocês têm tempo para isso. Acho que o mais importante aqui, e assim, um grande acerto, é você ter tempo realmente para se planejar. E dado que a abrangência vai ser no Estado, vocês não vão nem precisar conflitar, vocês vão poder inclusive coordenar com outros candidatos. Isso aqui é outra coisa também que eu acho importante deixar frisado aqui. É importante que exista essa coordenação, mas não no sentido de fatiar e impedir que A ou B vá para tal lugar. É muito mais no sentido de estabelecer cobertura mínima. Ou seja, olha, você no mínimo tem que estar no Parque Madureira conseguindo aquele pessoal lá num fim de semana. No mínimo, a região de Madureira. Agora, se vai ter um, que vai ser você, ou se vão ter 3, aí o problema é de cada um. Mas que os outros 3 que estão indo, os outros 2 que estão indo para lá, tenham coberto as suas respectivas áreas. Um cara na Barra, por exemplo, um cara na Zona Sul. Desculpa dar os exemplos aqui do Rio de Janeiro, mas fica aí análogo para as regiões de vocês. Ou seja, é importante ter esferas mínimas de atuação, mas aí guerra de cada um. Guerra de cada um. E a outra questão é a seguinte, não esperem as pessoas para tomar atitude. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Campanha de 2016. Campanha de 2016, 2 semanas iniciada a campanha, tinha gente discutindo se ia se juntar ou não para pedir material gráfico para conseguir um desconto. E aí, ao invés de pagar R$10 no milheiro, ia pagar R$8,50. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Larga na frente isso e corre atrás, entendeu? É muito disso. E assim, o partido ajuda e agora vai ajudar, inclusive mais do que pôde ajudar na campanha do ano passado, porque como eu falei para vocês, era muito menos tempo, a estrutura era muito mais incipiente. Mas assim, ajudou já, deu gente para produzir material gráfico, deu advogado, deu contador, deu as instruções. Assim, aqui realmente o intuito é que a pessoa leve para frente, entendeu? Então você leve para frente. E uma coisa que fica muito nítido também, quando eu falei para você, se o cara está 5 horas na rua, você está 10, o cara que está com 10 está no dobro, rapaz, largou na frente, não tem dúvida. E se eu vou dar um exemplo aqui, se você pegar no domingo, por exemplo, na véspera da campanha é muito importante, na véspera não, mas tipo assim, nas últimas 2 semanas, como eu falei para vocês, o interesse aumenta muito. E assim, e o candidato, você se apresentar para as pessoas, isso é muito importante. Então, como eu falei para você, minha mãe alcançou 5 mil pessoas, eu entregava 3 mil panfletos dia. Entendeu? Então, e é assim que você faz realmente. Você vai falar 3 mil vezes, sou eu mesmo candidato, essas aqui são as propostas, o cartão vai na carteira se gostar. Se o cara quiser parar para conversar com você, você para conversar com ele, conversa e passa para o próximo. Se tem muito fluxo, você se desculpa e fala, cara, olha só, entra nesse site aqui que eu tenho que entregar. Olha, esse aqui sou eu mesmo candidato, o cartão vai na carteira se gostar e passa para frente. 3 mil entrega durante o dia. E aí chegou durante a noite, é domingo de noite. Domingo de noite tu vai procurar o quê? Onde é que tem lugar para panfletar? Você precisa de... Isso é outra coisa importante. Quando vocês forem olhar para os locais, vocês têm que ver fluxo de pessoas, você tem que ser um local de alto fluxo de pessoas e tem que ser um lugar pertinente. Por quê? Porque, por exemplo, Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, no horário do almoço. No horário do almoço, normalmente, o cara não tá com muita pressa para voltar para o trabalho. Então, ele te dá mais atenção do que, por exemplo, o cara que está saindo do metrô para ir para a praia de Copa. O cara que está saindo do metrô para ir para a praia de Copa vai ver aquela multidão, o cara vai ficar com raiva de tu dar um papel na mão dele. Entendeu? Então, assim, número de pessoas e pertinência. Agora, como eu estava falando, domingo de noite. Domingo de noite tem aqui, mas não tem lugar com alto fluxo. Não, mas tem bar. Domingo de noite tem uma mureta ali da Urca que você consegue fácil 350 pessoas e no final ainda tem uma igreja. Tem as pessoas saindo da missa. Então pronto, domingo de noite você vai estar lá. Domingo 10 horas da noite. Domingo 10 horas da noite não tem, tu vai dormir. Mas tirando isso, tem que estar na rua. Muito importante estar na rua. Deixa eu ver o que mais. Sim, financiamento. Então, como eu estava falando, vocês viram que eu falei da cifra de 10 mil reais que você vai pedir para a pessoa. Eu acho, pela minha experiência, que você consegue juntar uma campanha muito bem estruturada, com pessoas realmente muito próximas ali querendo te ajudar. Com pequenas doações você consegue juntar 15 mil reais. Pequenas doações. Eu digo 50, 100 reais. Você consegue juntar 15 mil reais. Você não consegue juntar 50 mil reais de pequenas doações. Não vai. Não adianta. Você pode ter pessoas muito, muito próximas, está engajado um número muito grande de pessoas. Eu, da minha experiência, acho pouco provável. Por isso que é importante você ter um planejamento realmente para poder pedir para a pessoa, por exemplo, olha, eu preciso de 5 mil reais. Com doações de 5 mil reais você faz uma campanha de 100. Com doações menores você faz uma campanha de 20, no máximo. Então isso é importante.
Mas só que assim, as pessoas podem contribuir de várias formas, entendeu? Quando eu falo para vocês que é importante vocês terem um núcleo duro, que é justamente aquele núcleo que vai te ajudar no início do período eleitoral, quando você de fato for pedir voto, porque até então você não pode pedir voto. Vai pedir voto no início do período eleitoral. Quando você for pedir voto, você tem que ter já 300 pessoas que vão impulsionar. E você tem que ter um grupo no WhatsApp com 300 pessoas que vão replicar. E vocês têm tempo para construir isso, entendeu? Tem realmente tempo. Então isso é muito positivo, realmente, esse começo antes. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui no meu memento. 115 mil, importante ter plano. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que assim, o que eu acho que eu errei na campanha, com certeza essa questão de planejamento para a última semana. Com certeza. Então assim, não existe outro destino na última semana, nem palestra. Nem palestra. Não sei que tu vai debater contra o Jandira Fegali, aí você vai. Entendeu? Mas na última semana você está na rua entregando panfleto. Para mim era inaceitável ter perdido o tempo que eu perdi tendo que elaborar contrato para conseguir contratar as pessoas. Isso realmente foi a pior coisa que eu fiz. Mas tem mais perguntas, César? Acho que agora a gente pode passar para eles. Quem foram as principais pessoas que te ajudaram na hora que você começou a planejar a tua campanha? Tá, na hora que eu Como você escolheu essas pessoas? Tá, não, eu tinha um grupo próximo de amigos realmente que estavam muito engajados. Para mim uma coisa que foi fundamental foi eu ter saído da universidade com pouco tempo, então eu tinha ainda as pessoas da minha turma, essa massa que eu falo para vocês de 200, 300 pessoas, eu construí dessa forma. Eu ainda tinha essa conexão com essas pessoas para conseguir motivar elas para estarem junto na campanha. E na equipe, especificamente, eu consegui essas 5 pessoas realmente de extrema confiança, extremamente engajadas. E a minha família, claro, eu já falei que a minha mãe foi a principal no shopping. Enfim, mas exatamente isso que eu estou falando. Por isso que eu reafirmo para vocês, são poucos, mas precisam ser bons. Então, realmente, uma pessoa que alcança 6 mil casas para você, isso aí é importante. É importante. Tem mais alguma? Assim, acho que no bate-bola assim fica mais. No final da sua campanha você estava com centenas de pessoas no WhatsApp. Como que você criou isso? Isso aí foi surgindo durante a campanha, realmente. No começo tinha essa massa de 100, 150, 200 pessoas, e no final da campanha a gente devia ter umas 400 pessoas próximas. E foram realmente aglutinando durante a campanha, mas a massa crítica vinha desde o começo. E é curioso porque justamente quando a campanha vai ganhando monta, e isso vocês vão perceber, vocês vão ter esse primeiro passo para começar, que vocês vão construir agora nesse próximo ano, e aí, quando chegar mais ou menos no meio da campanha, vocês vão ter um feedback muito bom para saber se vai engatar ou não, porque já no meio da campanha você percebe se você ultrapassou o limiar do crescimento exponencial ou se ainda precisa ajustar alguns parâmetros. E aí fica muito claro, no meu exemplo, no meu caso, quando você estava na rua, as pessoas, chegou um momento que as pessoas falavam assim, você entregar para elas, as pessoas falavam assim, não precisa entregar não, porque eu já recebi já o vídeo aqui, já encaminhei para todo mundo do meu trabalho, para minha família, e o negócio decola. Mas até então você tem que fazer esse trabalho menor ali no WhatsApp, no Facebook, de formiga. Dá para ser tímido? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é muito importante, isso é muito importante. Não pode ser tímido, isso é fundamental. Por quê? Primeiro, a pessoa tem que sentir segurança em você. Se você não está seguro daquilo que você está fazendo, muito menos o cara que está te dando esse voto de confiança. Muito menos. Então é muito importante que você, primeiro, o cara pouco interessa se você está ali há 30 dias, se você já entregou 100 mil panfletos, você já falou a mesma coisa 100 mil vezes. Pouco importa. Você vai botar um sorriso no rosto e vai falar com convicção e com a mesma energia que da primeira vez. Isso é muito importante. Por quê? Porque é só você se colocar na posição das pessoas. Se coloque na posição de alguém que vai receber um panfleto, por exemplo. É totalmente distinto alguém que fala pra você, eu sou candidato, então, do que um cara que fala assim, olha só, sou eu mesmo candidato, tá aqui suas minhas propostas, o cartão vai na carteira se você gostar, se quiser conversar, tá tudo bem explicado aqui nessa página. Muda a forma como a pessoa te chega. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E assim, eu vivenciei realmente, por isso que eu falo pra vocês que eu não advogo a tese de que você tem que sitiar, que você tem que recortar a cidade e fazer um único candidato ali. Porque por vezes você vai ter pessoas que não vão ter o ímpeto que outras têm. Então eu advogo a tese que você tem que ter âmbitos de atuação mínimos e aí cada um corre guerra sua. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Manda. Público-alvo. Público-alvo é importante. Público-alvo é importante.
No meu caso, falei pra vocês, a gente pegou classe média alta, público universitário, e a gente cortou a cidade nos locais de grande fluxo. Ou seja, a gente foi até na Tijuca, na Sans Penha, local de grande fluxo, pegamos o centro da cidade, local de grande fluxo, pegamos a Zona Sul, nos locais que a gente achou mais pertinentes, fomos até o começo da Barra, no metrô da Barra. Então foi essa o âmbito de atuação, o corte feito na população, e justamente o critério para delimitar foi até onde eu consigo ir que tem grande fluxo de pessoas. E assim, isso muda também na última semana da campanha, porque na última semana de campanha a gente conseguiu expandir um pouco mais a abrangência porque a gente tinha mais pessoas. Justamente por concentrar os recursos, os locais que nós íamos no início da campanha eram diferentes daqueles que nós conseguimos ir no final. Então no final a gente tinha 35 pessoas e aí de fato a gente conseguiu uma capilaridade maior. Mas ainda assim, muito aquém daquilo que eu acredito que a gente conseguiria fazer hoje. A gente ficou realmente numa porção menor da cidade do que a gente conseguiria hoje. Você respondia um a um as mensagens que você recebia? Seja pelo WhatsApp, e-mail, pela página, pelo Facebook? No começo sim, mas chegou um momento que isso se torna inviável. Percebi que isso se torna inviável e assim, dependendo do sucesso da campanha, se torna inviável muito rápido. E hoje, como diretriz, a gente não responde os comentários no Facebook. Eu acho assim, para começo, vale muito a pena você responder. Mas a partir do negócio que ganha monta, eu acho que é uma estratégia que você se torna um pouco refém dela. Por quê? Porque imagina o seguinte, você pode responder todos os comentários do Facebook, mas você não tem braço para fazer isso. Para você escolher alguns, eu não me sinto confortável em escolher comentário para ser respondido. Porque, enfim, as pessoas podem questionar exatamente porque você respondeu aquele comentário e não respondeu o meu. Enfim. Então eu optei por não responder nenhum, a partir do momento que ganhou monta. Mas isso é uma questão de estratégia também, assim como o tom dos posts que você vai fazer, assim como a frequência que você vai fazer, a questão de impulsionar ou não impulsionar, isso também é importante. Eu optei por fazer um crescimento orgânico da página, pelo que o Dudu colocou. Eu optei por fazer um crescimento orgânico. E por quê? Porque eu acho, isso aqui é convicção minha, que a partir do momento que você impulsiona as postagens no Facebook, as suas postagens chegam em públicos que por vezes não estão tão propensos a aderirem às suas ideias. Eu estou falando assim, você talvez até consiga aumentar o número de curtidas, mas a proporção entre pessoas engajadas e pessoas total na sua página, ela vai diminuir. Porque obviamente você está mostrando para mais pessoas do que normalmente aconteceria, do que seria natural. E por natural aqui é o que eu chamo exatamente de orgânico. Então eu optei por fazer esse crescimento orgânico e para tentar preservar o percentual de engajamento. Percentual de pessoas, por exemplo, quando você coloca alguma coisa, a pessoa compartilha, a pessoa curte, a pessoa comenta. E assim, essa é a estratégia que eu segui. Mas assim, cada um julga aquilo que for melhor para a sua campanha. Assim como na questão de planejamento, de financiamento. Você utilizou informação de pesquisas sobre votos locais? Não usei. Não usei porque não tinha como ter o parâmetro, né? Era a primeira eleição que estava disputando. Era a primeira eleição que estava disputando, o nome era desconhecido, não fazia muito sentido usar pesquisa. E também não tinha recurso. Então, isso é uma questão. Mas, vendo hoje, eu acho que é um recurso interessante para quem puder fazer. Não seria prioridade minha. Prioridade minha seria, primeiro, material gráfico, corpo a corpo na rua. Conseguir vencer isso de maneira ideal para toda a campanha, passaria a investir em mídia, em Facebook Ads, em impulsionar a publicação, mídia impressa. Exatamente, a partir daí. E a partir daí, eu procuraria pesquisas. Acho que essa seria a minha prioridade se eu fosse fazer hoje, se eu fosse pensar hoje. Para fechar, Leandro, que o horário aí, todo mundo fome e você também. O que você acha que muda tanto de hoje para 2018, uma campanha eleitoral, para a campanha que você fez antes? Eu acho que essa utilização de mídia social vai ser muito mais desafiadora. Eu realmente acho que vai ser mais desafiadora porque o número de pessoas que farão uso desse tipo de instrumento vai aumentar. E aí realmente você vai ter que ter muito mais planejamento, vai ter que pensar muito melhor a forma de se comunicar, o que vai colocar, qual vai ser a duração, qual que vai ser a estratégia para poder ter sucesso. Porque uma coisa era na campanha de 2016, que eram pouquíssimos vídeos, por exemplo, que a pessoa recebia no WhatsApp, enfim, exigia um pensamento, um planejamento menor. Por outro lado, vocês têm mais tempo.
agora para pensar nisso. Então assim, realmente, faça um cronograma, entendeu? Pensa, olha, eu tenho 45 dias de campanha. Na primeira semana eu vou falar disso, na segunda semana eu vou falar disso, na terceira semana eu vou fazer 2 posts, na quarta semana eu vou fazer isso. Os temas vão ser esses, a duração vai ser isso. Se for possível, já deixa gravado. E durante a campanha, procura... Outro exemplo para vocês. Então assim, o planejamento ele fica tão refinado quanto você queira. E quanto mais refinado, melhor. Então você pode, por exemplo, identificar as instituições que fazem debate. Isso é uma coisa importante também, porque por vezes a instituição precisa de um representante, mas não sabe quem vai procurar. Então o cara que tem, olha, eu sei que no Colégio São Bento eles fazem debate, eu sei que na Escola Parque eles fazem debate, eu sei que no IBMEC eles fazem debate, eu sei que na PUC eles fazem debate. O cara que tem essa rela, tem um contato do diretório acadêmico, já se disponibilizou, largou na frente. Largou na frente. Então assim, o planejamento fica tão complexo quanto queira, eu acho que vocês têm esse tempo e vão ter que fazer muito bom uso dele, porque com certeza vai ser mais desafiador lá na frente fazer uso desses recursos que a gente tem de mídia social, que foi o grande diferencial para fazer isso dar certo. Assim, estou otimista, a gente com certeza vai botar uma bancada enorme lá. Tá bom. Pessoal, queria agradecer, fica aí, Leandro. Queria agradecer aí o Leandro, a Cris, Dudu, toda a equipe aqui, Yolanda, André, Ana, Patrícia, Marilda lá em Brasília, né, por ter preparado o material e tudo mais. Só um recadinho rápido, sugestão. Pessoal, revejam a apresentação de hoje e, seguindo um pouco o que o Leandro fala, né, aproveita essa primeira semana e planeje as próximas 11 semanas que vai ter após essa primeira. Essas 12 semanas da terceira etapa é para você fazer uma simulação do que vai ser o teu ano que vem. Óbvio que depois das 12 semanas você vai continuar. 2018 já começou. Você vê aí os outros partidos, outros candidatos de outros partidos já se colocando como pré-candidatos, principalmente na corrida presidencial. Mas na candidatura à federal, ao Senado e ao distrital, lá em Brasília, vocês estão saindo na frente. Vocês podem começar a se planejar agora, vocês podem começar a divulgar, né, através das suas fanpages, através do trabalho de campo, junto com diretórios estaduais, através desses eventos Novo na Rua, através das ações que nós vamos fazer pela nacional junto com os estaduais e distrital. Mas assim, pessoal, é o momento. O sentimento de renovação, o sentimento de que eu não quero mais isso é muito grande. Eu acho que em 2016 era grande, mas hoje está insustentável. E vocês são esse símbolo hoje que podem levar esse discurso. Então, junto com o sentimento, o lado técnico. Conhecer as pautas, conseguir descer o tema um segundo, terceiro patamar. Muita gente, o pessoal fala, eu sou a favor da reforma trabalhista. Cara, vai lá, lista, não é difícil. Você pega um projeto de lei, tem lá às vezes 20 páginas, dá uma lida, pergunta, tem muito material. Na quarta etapa nós vamos fazer os treinamentos, mas é importante que você vá desenvolvendo já essas pautas para isso virar o teu discurso, ganhar essa naturalidade que vocês veem que o Leandro tem para falar sobre temas, tá? Então, eu só queria deixar... Pegando esse gancho, César, essa questão da reforma trabalhista, é um excelente exemplo. Você vai pegar a reforma trabalhista, você vai estudar toda a reforma trabalhista, você vai saber defender ela de maneira profunda. E a partir daí você vai se perguntar, tá bom, agora eu consigo defender ela de maneira profunda para forma como eu via ela antes de ter estudado, uma pessoa normal lá fora? E a partir daí você vai... Dado que você entende, você vai fazer exatamente a posição que você vai defender, a forma como você vai comunicar. Não ignorem esse segundo passo. A forma como você vai comunicar. Tudo colocou aqui é extremamente pertinente, é exatamente isso. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Tenham essa preocupação, isso é fundamental. Tá? Dudu, algum recado final? Boa sorte. Boa sorte, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, obrigado. Nós vamos melhorar nos próximos, tá? Já pensamos aqui em algumas melhorias enquanto nós estamos vendo. Tá, podem mandar sugestões também para nós. Queria agradecer aí, bom sábado e bom planejamento e boa terceira etapa aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, um grande abraço.